Graças a paz, amados, boa noite, igreja eleita do Senhor, boa noite. Eu agradeço ao nosso pastor de público pela oportunidade de estar aqui, amados, que eu sei que a Bíblia diz que quão formoso são os pés dos que vos anunciam boas novas. E temos o privilégio imenso de falar, de subir ao altar, na graça de Deus, do ministério do Evangelho de Cristo vive, de eleitos e predestinados que conhecem em profundidade os mistérios que estiveram ocultos em Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Amém? Glória a Deus. Só um minuto. Amados, o tema que o Senhor colocou nesta noite no meu coração foi crescendo de glória em glória. Crescendo de glória em glória. Abra sua Bíblia no livro de 2 de Corinto. 2 de Corinto, capítulo 3, versículo 18. Diz assim o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amados, o Senhor tem nos chamado para a nossa vida, para crescermos de glória em glória. Curva sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus amado Pai, rendemos ao Teu nome louvores, adorações, honra e majestade. Porque dizemos, como disse Pedro: para onde irei, se em Ti que encontramos palavras de vida eterna? Em Ti, Senhor, é que há palavra de renovo. Sabemos que em Ti estamos seguros. Senhor, eu Te agradeço pela oportunidade ímpar que o Senhor me dá de falar das insondáveis riquezas de Cristo. Pedimos que o Teu Espírito Consolador, que o Teu Espírito que convence, fala-me através do Teu Espírito, Senhor. Usa minha boca para que os Teus filhos ouçam a Tua voz. Declararemos que tudo que seja feito aqui neste altar seja simplesmente para engrandecer o Teu nome. É tudo que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. E todos os filhos de Deus digam amém. Amados, santos, irrepreensíveis, sem mancha e sem mácula. Amém? Amados, o Senhor colocou profundamente em meu coração esse tema: crescendo de glória em glória. Mas o que quer dizer isto? Amados, crescer de glória em glória quer dizer que há um nível profundo de intimidade com Deus. Isto que nós cantamos neste louvor agora leva-me além. O Senhor está dizendo que há um nível que vem após o outro. Eu não sei em qual nível você está, mas eu sei que há um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. O Senhor nosso Deus, eterno, poderoso e justo, que criou todas as coisas para determinados fins, conforme a sua vontade. Em síntese, eu estou dizendo para você, Ele é o Deus soberano. Ou seja, Ele está acima de tudo e de todos. O apóstolo Paulo disse assim: sem Ele, nada do que existe poderia ser feito. O nosso Deus é forte em poder. Está acima de todas as coisas. Disto não temos dúvida. E Ele, por sua própria vontade, determinou que nós, os seus filhos, que fazemos parte deste ministério, desta igreja, que temos o privilégio de ouvir as insondáveis riquezas de Deus. Amado, você é um privilegiado. Quando nós chegamos aí fora, que você vai a outro ministério que não prega graça, você fica sentindo coceira nos ouvidos. Porque as pessoas procuram condenação para condenar. Porque as pessoas procuram pecado para apontar. E nós temos plena convicção que agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Amado, faz uma diferença isso em nossas vidas. Somos privilegiados porque sabemos que o diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Porque o nosso inimigo maior somos nós mesmos. Somos nós que colocamos obstáculos para não vencermos a vida. Acredite nisso, amado.
Então nós temos um caminho a galgar. O Senhor colocou diante de nós e nos disse: temos que crescer de glória em glória. Ele assim projetou para que, independente de onde nós estávamos ou habitávamos, fôssemos trazidos por sua vontade e ordenação. Amados, nós vemos aqui, temos pessoas de muitos locais, né? Eu estava em Recife e o Senhor determinou, amado, não tem explicação, foi determinação de Deus. O Senhor determinou que hoje eu estivesse aqui, que eu fizesse parte deste ministério com um propósito específico. Temos pessoas de várias distâncias, do interior, de outros locais, de outros bairros mais distantes, como Nossa Senhora das Graças e outros ainda, mas que o Senhor determinou, amado, que você passasse meia hora no ônibus esperando para chegar aqui com um propósito específico. Você foi escolhido como alguém diferente para o evangelho diferente. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 ao 15. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 ao 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o rebanho no dia que encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão. Amados, o Senhor foi e te buscou. Ele te buscou independente de onde você estava, independente do lugar que você estava. Saiba, você faz parte do projeto perfeito de Deus. Você é parte do projeto perfeito de Deus. Diga comigo: eu sou parte do projeto de Deus. Eu sou parte do projeto de Deus. É verdade, amados. Ele próprio determinou e agiu para que isso cumprisse. Porque vemos pessoas diferentes, de culturas diferentes, que aprenderam de família diferente, que pensam diferente, mas o Senhor nos reuniu como ovelhas, eleitos e predestinados, que creram uma palavra diferente para estarmos aqui esta noite. Para estarmos aqui. Então nós fazemos parte do projeto perfeito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amados, o Senhor nos escolheu, ainda quando nós não éramos gerados no ventre da nossa mãe, e já determinou algo para a nossa vida, para o louvor da glória de sua graça. As nossas vidas foram escolhidas para louvor, para honrar a Deus, para que as pessoas nos vejam e digam: naquela vida eu vejo o nome de Deus. Verdade, amado, o Senhor nos escolheu para isso. E isto é um projeto perfeito dele. Então, que ele diz: para louvor da glória de sua graça. O Senhor nos escolheu como igreja para tornar conhecido a multiforme sabedoria de Deus. Eu vou achar um pouco do microfone. O Senhor nos escolheu como igreja para mostrar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, o Senhor nos escolheu para mostrar ao mundo as várias maneiras e formas que Deus age na vida do ser humano. As várias maneiras. Ou seja, o Senhor nos escolheu para produzir mudança na sociedade. Para produzir mudança. As pessoas têm que olhar nas maneiras que você expressa Cristo e sintam na necessidade de mudar. Efésios capítulo 3, versículo 10. Versículo 8 ao 10. Leia comigo. A mim, o menor de todos os santos, E foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar seja a dispensação do mistério ocultos em Deus, que criou todas as coisas,
para que, pela igreja, as várias maneiras de Deus agir, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Amados, como os eleitos de Deus, como igreja, o Senhor nos escolheu para que, através da nossa vida, sejam mostradas as maneiras que Deus age na vida do ser humano. Precisamos passar para a sociedade com uma energia indutiva, condutiva, como calor humano que se transfere, como o cheiro de um bom perfume. As muitas várias formas de Deus agir. A multiforme sabedoria de Deus amado. Precisamos passar em todas as características. As pessoas hoje, que são cristãos, que têm a responsabilidade com Deus, de terem a sua vida separada para Deus, só querem apresentar a sabedoria de Deus, pastor Robson, o agir de Deus, através de um profeta. Através de um profeta que simplesmente tira a responsabilidade maior, o compromisso de zelar, de doar, de cuidar. Você sabe, eu chego a um profeta aqui para você e digo: o Senhor te ama, tchau. E a Bíblia diz que o Senhor quer que a nossa vida expresse muitas formas de como Deus agiu na minha vida. A multiforme sabedoria de Deus. E eu lembro de uma história que o nosso pastor contou, que fala a respeito do porco e da galinha, que é o comprometido e o envolvido. E nessa história, como todos já conhecem, diz que para fazer um sanduíche de bacon, precisava do porco e da galinha. Mas a galinha estava envolvida, porque ela só precisava colocar o ovo e dizer: olha, te vira. Isso aí não vai me fazer falta, porque eu vou repor minhas energias. E o porco disse: não, eu estou dentro do lado. Eu estou comprometido. Precisa tirar uma tira, como dizia um filme lá, um filme antigo, nordestino, que o homem não tinha como pagar e ele tirava a tira de suas costas para pagar. Então, amados, o Senhor nos chama para o comprometimento. O Senhor nos escolheu para que, através das nossas vidas, das nossas atitudes, sejam apresentadas ao mundo, ao companheiro de trabalho, ao cliente, ao amigo, ao vizinho, ao amigo da escola, da faculdade, dos jovens, as várias maneiras do agir de Deus na vida do homem, na vida da sociedade. O poder de transformação, o poder de regeneração. Porém, amados, só iremos como igreja, eleitos e predestinados, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, quando entendermos o que o apóstolo Paulo falou a respeito deste texto que diz em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e Espírito. Nós, como igreja, só poderemos demonstrar as várias maneiras que Deus age quando em nossa vida houver transformação da glória de Deus. Houver transformação de crescimento da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que crescer de glória em glória. Amado, crescer de glória em glória quer dizer que há um nível de intimidade com Deus. Há um nível, há um caminho de perfeição. Mas você pode dizer: há um caminho de perfeição, pastor? Como pode? A Bíblia diz que Cristo na cruz do Calvário nos aperfeiçoou para sempre. Como há um caminho de perfeição? Amados, há um caminho de perfeição, de intimidade. Há um caminho que nós abrimos mão do nosso eu para agradar o Senhor. E este é o caminho de crescer de glória em glória. Existem pessoas que recebem a palavra, mas deixam cair. Existem pessoas que ouvem a palavra e ela não produz as 30, as 60 e as 50. Não produzem, meus irmãos. Há um processo de transformação de glória em glória.
Existem muitas pessoas aqui que cada um tem o seu nível de intimidade com Deus. Existem pessoas que dizem assim, tem o costume habitual de dizer, hoje falei com Deus. O Senhor falou comigo, pastor, hoje. Eu ouvi Deus falar assim, nitidamente, fecha esse negócio, você diz, rapaz, o Senhor está me dizendo. Mas existem pessoas que sequer ouvem Deus falar. Que simplesmente Deus diz, faz, fecha o negócio, fecha o negócio, fecha o negócio. E existem pessoas que estão igual Samuel que diz, quem está falando? Ele está me incomodando. Diz-lhe o que queres, diz-lhe o que queres. Amados, o Senhor nos chama como eleitos predestinados para o caminho de glória e glória. Oséias capítulo 6, versículo 3. Veja o que é que Oséias diz. Conheçamos e já basta, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alvo a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia e rega a terra. Amados, há sempre algo mais para conhecer do nosso Deus. E nós vivemos numa sociedade em que os problemas são muito permanentes. Como disse o nosso pastor, os dias são maus. Os dias são muito maus, Wilson. Muito. E precisamos ter plena certeza da voz que nós ouvimos. Da voz que nós ouvimos. O Senhor nos chama para estreitar os laços amorosos. O Senhor nos chama para reviver o primeiro amor. O primeiro amor que nós, quando ouvimos falar de Cristo, que sentimos em nosso corpo estremecer da glória de Deus, como diz o louvor de Nana Azevedo, da vontade de correr, da vontade de pular, da vontade, quando nós sentimos isto, e dizer para outros, olha, vem cá, não precisa estar atrás de corrente, não há condenação sobre a tua vida. Cristo te libertou do império das trevas. O Senhor nos chamou para este primeiro amor, amados. De ouvir falar, Deus falou comigo. O Senhor quer ouvir você falar isto. O Senhor quer ver que isto permanece em tuas vidas. Você jovem na escola, em todas as situações. Vivemos no corre-corre. Problema de um lado, problema do outro. Somos forçados a tomar atitudes todos os momentos. Quer ouçamos a voz de Deus, quer não ouçamos, amados. Mas somos forçados a tomar atitude. E precisamos saber qual o conselho do comandante do barco. Independente de que sabemos ou não, precisamos tomar atitude, amado. Por isso precisamos ouvir bem aquele que nos fala, a voz de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, neste mundo, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Amados, é a voz da condição financeira baixa, da crise financeira, é a voz do problema familiar, é a voz da doença, é a voz do desemprego, é a voz da crise, das percas. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos saber quando é Deus a falar, para que até na nossa família, a atitude que nós tomamos com o nosso filho, seja baseada por Deus. Seja baseada por Deus. Ser transformado de glória em glória é uma escolha. Você é eleito, é predestinado, o teu nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo e ninguém pode apagar. Mas ser adorador por excelência, amado. Ser diferente é uma escolha. Chamar a atenção do teu Deus é uma escolha. Você sabe que existia um cego de nascença, e aquele cego estava ali, e ouviu falar que Jesus ia passar. Jesus ia passar. E quando disseram para ele, ele começou a gritar no canto dele, Jesus, Jesus, e algumas pessoas que estavam lá disseram, não incomoda o mestre. E às vezes, amados, as nossas atitudes
parece vergonha para algumas pessoas, porque as pessoas não acreditam no nosso potencial. As pessoas não acreditam naquilo que nós acreditamos em Deus. As pessoas não acreditam que nós podemos. E aquele homem simplesmente, outras pessoas dizendo, não grita, ele disse, Jesus Cristo, filho de Davi! Precisamos tomar essa atitude. Chamar a atenção do teu Deus. Ele vai olhar, nem que eu fique rouco. Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amados, crescer de glória em glória, ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus nitidamente, como se diz da nova tecnologia, em HD, é uma escolha. É uma escolha. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13 ao 14, diz assim a palavra do nosso Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quer dizer que eu preciso buscar o Senhor? A Bíblia não diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele? A Bíblia não diz que não te deixarei órfão, mas estarei contigo todos os dias? É preciso buscar o Senhor. Mas o teu espírito está perfeito. Mas a tua carne precisa estar cativo à obediência de Cristo. Precisa. Você precisa, nos momentos difíceis da tua vida, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. E a Bíblia diz, quando nós buscamos ao Senhor, Ele diz no versículo 14: serei achado de vós do Senhor e farei mudar a tua sorte. Eu não sei qual é a tua sorte. Como está a sua vida? O que você deseja? Teus sonhos, teus alvos. Mas quando buscamos ao Senhor, tudo muda em nossa vida, pastor. Tudo muda. Amados, na nossa vida, em determinados momentos, nós temos experiências de altos e baixos. Mas não há nada melhor de estar prostrado diante do Senhor. Como disse Davi: Senhor, um dia, diante de Ti, sentindo a Tua glória, Pai, não se compara a todos os dias da nossa vida. Serei achado de vós. O Senhor se faz ser achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amado povo de Israel, foi levado para a Babilônia, foi vencido pelo inimigo, simplesmente porque não clamou o Senhor, porque não buscou o Senhor. Era o povo eleito, era o sacerdote real, a eles foi dado as grandezas do reino de Deus. Mas eles não buscavam o Senhor. Eles achavam que só em ter este privilégio de poder pisar ao altar do Senhor era tudo. Eles não fizeram isso. Quando demonstramos que queremos mais do Senhor, Ele se deixa ser achado. Ele se deixa ser achado de agulha. Ele se deixa ser achado. E muitas vezes, amados, para crescermos de glória em glória, precisamos tirar as vestes reais. Amados, você vê o Davi, o rei de Israel, a honra que aquele homem tinha, tirou as vestes reais, estava dançando diante do povo, e ali foi que Deus disse: a minha glória está sobre a tua vida. Precisamos tirar as vestes reais. Precisamos desprender muitas vezes dos problemas, das coisas que nós temos ao redor da nossa vida, daquilo que temos e daquilo que não temos. Existe um louvor bem conhecido que move o meu coração, que é do David Keelan: quero ser como criança. E esse louvor diz assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência de acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de crer. Amado, e muitas vezes precisamos fazer como a galinha faz: despojar, nos limpar de alguns problemas, algumas coisas pequeninas que seja, que nos impede de ouvir a glória de Deus, de crescermos. E eu não quero falar de
pecado, de adultério. Não, amado. Existem coisas pequeninas que às vezes nos impedem de crescer na glória de Deus, de ouvir Deus falar. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Amados, existem duas palavras que eu queria falar e explicar para você. Despojar. Quando fala despojar, é só isso primeiramente. Você já viu uma galinha quando ela toma banho de areia? Galinha, quando vê areia, ela se lança na areia, fica toda suja. Mas, amado, existe uma coisa maravilhosa que ela faz para se limpar a areia. Já viu a galinha fazendo assim? Sai completamente toda a areia que estava nela. Isso chama-se despojar. Limpar, se desligar, se esvaziar. Existem momentos que precisamos tirar as vestes reais para que a autoconfiança não suba a minha cabeça. Existem momentos, amados. E ele fala de corromper. Corromper. As pessoas imaginam que quando fala corrupção, é o deputado que pegou dinheiro, que fez isso. Amados, a palavra corromper vem de se deixar corroer. Aqui o cearense fala muito bem, né? Como é quando uma coisa está se acabando, como é irmão Alberto que diz, uma coisa está se acabando, está se destruindo, decompondo. O ferrugem, ele corrompe. O ferro, ele corrompe. Então, amados, existem coisas pequenas que corrompem e nos corrompem. E como eu disse, eu não quero falar de adultério, de assassinato, de furto, mas das coisas pequenas que, se não tirarmos da nossa vida, corrompem. E às vezes essas coisas pequenas são palavras negativas que jogaram na nossa vida. Às vezes são pensamentos negativos que nos impedem de crescer de glória em glória. Eu vi uma mensagem do apóstolo, achei interessante quando ele disse assim, várias vezes ele repetia, diga, eu estou perfeito. Diga, eu estou perfeito. Amado, precisamos internalizar isso. Precisamos dizer para o nosso eu estou perfeito, já não há condenação. Quando você vê que não há verdadeiramente condenação, você tem motivo para ter uma intimidade com Deus. Do contrário, você se sentirá indigno. Você acha que a glória de Deus é só para os magistrados, só eles que têm a intimidade de falar com Deus. Culpa, medo, achar que não tem perfeição. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Eu pulei o texto? Acredito que pulei. Vamos na Bíblia, pulei o texto. Volta aí. Por favor, Tiago. Não, pulei o texto. Vamos para a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Perdoe, amados, eu esqueci de colocar o texto ali. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amado, às vezes o que corrompe a nossa vida é má consciência. Precisamos nos despojar da má consciência. Saber que estamos perfeitos em Cristo, por isso há um caminho mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Leva-me além. É isso que dizemos sempre, leva-me além. Eu quero ir mais. Leva-me além. Às vezes o que nos impede de crescer de glória em glória, por incrível que pareça, é a autossuficiência que se torna um orgulho. Em Provérbios diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Muitas das vezes precisamos desligar-nos de tudo que temos e do que não temos, do que somos e do que não somos. Às vezes o que somos nos prejudica
para crescermos de glória em glória. O que temos também prejudica, mas às vezes a preocupação porque não temos prejudica. Precisamos nos desligar. Em 1 de Crônica, capítulo 7, versículos 16 ao 21, eu queria falar de alguém que é bastante conhecido, o rei Davi. Amado, Davi tinha uma maneira especial de, tendo tudo, se desligava de uma maneira que servia a Deus da maneira que ele veio à terra. Ele se desligava completamente. Olha só, o rei de Israel, o que ele diz ao Senhor? Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele. Amado, Davi tinha essa intimidade. Nada, a riqueza, as glórias. Amado, Davi foi o único rei que chegou consertando a casa de Israel. Quem assistiu esse seriado que teve Davi, quem assiste, pôde assimilar um pouco. O povo de Israel era escravo, era servo, passou a ser patrão. As pessoas pagavam imposto aos povos de Israel por causa de Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu? Olha, quem sou eu? Amado, Senhor marcou a história. Quem sou eu, Senhor? Senhor Deus, e qual a minha casa para quem tem trazido até aqui? Amado, quando nós temos esse espírito de humildade diante do Senhor, Senhor, quem sou eu? E quem é a minha casa para quem está vindo até aqui? Foi ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da tua casa, do teu servo, para termos distante, e me trataste como se eu fosse homem ilustre. Ó Senhor Deus, amado, Davi era um homem ilustre? Claro que era. Davi era o rei de Israel, um homem respeitado. É tanto que a Bíblia diz que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Davi marcou a história, mas teve um momento dele se desligar de tudo e dizer: a minha suficiência vem de ti. Às vezes, pastor Roberto, essas coisas que temos do nosso lado, se não subir a cabeça, temos possibilidade de crescer de glória em glória diante do Senhor. De crescer de glória em glória. O Senhor quer que ouçamos, porque você sabe, se você não crescer em glória, você vai ser como uma criança raquítica que parou no tempo. Existem muitas pessoas que pararam no tempo, amado. Ouviu que a graça é maravilhosa, que Deus fez, que Deus libertou, que agora é o Senhor, e parou no tempo. Nós vemos sempre isso. Quando nós chegamos e falamos de mistérios profundos, existe gente, pessoas que pararam no tempo. Não pare no tempo. O Senhor quer que você ouça a voz como Samuel ouviu. Diferente. Em Salmos capítulo 24, versículo 3 ao 6, Salmos 24, versículo 3 ao 6 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Amados, isto é um texto da lei. Mas se nós trouxermos para a graça, o monte tipifica o local de adoração. E o Senhor diz: quem? Quem é que permanecerá no local de adoração? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. E que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amados, você imaginou você sendo amigo de Deus? Eu não imaginei, né? Ser amigo de Deus. Amados, ser amigo de pessoas influentes desta terra faz uma diferença. Faz uma diferença. Imagine ser amigo de Deus. O Senhor nos chama para ser amigos de Deus, para ter uma vida de dizermos toda manhã: acredita, acordei hoje e ouvi o Senhor falar. Eu ouvi nitidamente o Senhor falar.
Rapaz, essa conexão, eu acho que passava de 30 metros para lá, porque eu ouvi claramente o Senhor falar com você. Amados, as pessoas que já experimentaram isso sabem que é espetacular. Ouvir Deus é ouvir Deus, não tem igual. Não tem igual. E eu quero finalizar com uma parábola do semeador. Em Mateus capítulo 13, versículo 3 a 8. De muitas coisas falou por parábolas. E dizia, leiam comigo, amados, enquanto eu tomo com a água. E dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, logo nasceu. E saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em boa terra, que deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Amados, Jesus, ele fala a respeito dos terrenos em que cai a palavra de Deus. E nós vemos até exemplos de muitos, por exemplo, Pedro foi um homem que esteve bem próximo de Jesus. Por que não saiu de Jerusalém? Por que ficou só em Jerusalém? Amados, a palavra não caiu em boa terra. E às vezes as palavras da nossa vida não caem em boa terra. Você precisa analisar na sua vida se a palavra da graça de Deus caiu em boa terra. Se caiu entre espinhos, muitas das vezes caiu entre espinhos. Nós ouvimos a palavra que diz, pastor, é maravilhosa, mas quando chega em casa, sequer ouve, sequer lembra. Será que esta palavra produziu mudança na tua vida? Em Mateus capítulo 18, versículo 23, versículo 18, 13, 18, atendei por vós a palavra do semeador. Jesus foi explicar a parábola. A todos os que ouvem a palavra do rei e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Amado, maligno não é o diabo, são as grandes tribulações que nós passamos. Esse é o nosso inimigo. A carne que diz que não é assim. A carne que diz, eu não posso fazer isto, não tenho tempo para Deus. No versículo 20 ele diz o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de tudo pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30. Eu não sei como tem sido a sua frutificação, mas, amado, o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo e nos trouxe para esta igreja para fazer diferença. Para que através das nossas vidas a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Para que o mundo conheça que somos diferentes de nós. Temos o chamado diferente. E nas nossas atitudes eles verão que a nossa vida pertence a Cristo. Diz o apóstolo Paulo, agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Repita, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, a minha vida agora é de Cristo. Eu quero que você cubra sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, és um Deus de projeto. Verdade é, Senhor, que quando eu estava em Recife, que nunca pensei em abandonar meus patriotas,
mas era a determinação tua que eu fosse a fortaleza e que junto com alguns irmãos conhecesse mistérios que estavam profundos em Deus, para que através da minha vida a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida. E eu digo como disse Isaías: a quem enviarei? Envia-me, Senhor. Que a minha luz seja, que a minha vida seja como um farol que brilha à noite. Que a minha vida não seja colocada debaixo de uma mesa, mas que as pessoas vejam que eu creio no Evangelho diferente. Que as pessoas vejam que sobre a minha vida não há condenação. Para que as pessoas vejam que eu vim como embaixador de Cristo para propagar o Evangelho do Reino. Para que as pessoas vejam que a minha finalidade nesta terra é crescer de glória em glória. Eis aqui os teus filhos, os teus eleitos, o povo do Senhor escolheu de antemão, o povo que o Senhor chama para estreitar os laços amorosos. Ah, Senhor, nós não queremos esconder nada de Ti. Queremos ter uma comunhão, um relacionamento contigo em HD, limpo, claro, para que a nossa vida seja expressão do louvor da glória de Deus. É tudo que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. E todos os filhos de Deus, digam amém. 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 Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. O pastor João estava ali assistindo pela internet. Olha, pessoal, quero aproveitar e motivar, renovar esse. Você que não vinha por algum motivo, nos ajude, né? Divulgue e assiste. Estava assistindo, muito bom. Quero parabenizar aqui em público ao nosso amado Diácono Beto aí nessa operação de áudio e vídeo. Muito bom, excelente, pessoal. Se você estiver em casa e puder vir ao culto na quinta-feira ou no domingo, acesse o nosso link, tá certo? E assista ao vivo. Muito bom, para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Parabéns. A nossa vida seja sempre usado para levar esta palavra predestinada de sabedoria. Outra coisa, Irã, você pode até colocar outra luz ali, como é que se chama? LED. Mas deixa essa amarela, porque eu entrei ali, puxa, um negócio bonito, assim, sabe? Um ambiente, né? Eu gosto disso na minha casa, eu gosto lá que um dia lá na minha casa, tem muito dessas luzes aí que dá um ambiente assim, glamour. E como eu gosto dessas coisas, pode deixar. Tá bom? Coloca outra, deixa essa aí como glamour. Amém? Vem? Deixa eu orar ao Senhor, para a vez do pastor, e vamos encerrar louvando ao Senhor, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus, Espírito Santo, seja hoje e para sempre por todos aqueles a quem Deus predestinou para a salvação. Amém. Em nome de Jesus, o povo de Deus pode dizer amém? Amém. Boa noite, boa paz, vamos louvar o Senhor. A Deus, agora, vamos louvar o Senhor.